pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema elétrico do ATR 72600 e basicamente nós temos três tipos de corrente elétrica no ATR. Nós temos aí a corrente DC, que é a corrente contínua, que é a mais importante no avião, de 28 volts. Nós também temos a corrente AC, alternada. Nós também temos a corrente alternada ACW, esse W aí de wild, né? A diferença básica da AC convencional para a ACW é que a AC alternada convencional, a frequência ela é constante, nesse caso a 400 Hz. Já a ACW, a frequência varia bastante, ela pode variar de 341 até 488 Hz. Isso está diretamente relacionado ao NP, que é a velocidade das hélices, né? O NP pode variar de 70% a 100%, então essa frequência está diretamente relacionada a essa variação de NP. Alguns equipamentos do ATR necessitam de uma fonte alternada com frequência constante e outros não. Então, normalmente os equipamentos que necessitam de uma grande quantidade de corrente elétrica utilizam a ACW. Então, pessoal, basicamente são esses três tipos de corrente elétrica que nós temos no ATR. Agora nós vamos falar das fontes que produzem essas correntes, né? Para produzir corrente contínua, nós temos basicamente dois geradores, tá? Na verdade, eles são starter generators, ou seja, até 45% de NH ele funciona como starter, acima de 61,5% de NH eles funcionam como gerador. O tempo entre esses dois parâmetros, né, de 45% a 61,5% de NH, é o tempo de resfriamento do equipamento. NH, pessoal, nada mais é que a rotação ali do High Pressure Spool, ou seja, do eixo de alta pressão, que é composto pelo compressor de alta e a turbina de alta, tá? Esses geradores estão acoplados a acessório gearbox. E além dos geradores, nós temos aí duas baterias de 24 volts cada, tá? Nós temos a bateria principal e a bateria de emergência. E nós também temos a entrada para a fonte externa, no caso de corrente contínua, nesse caso, né? Além disso, nós temos outro equipamento que vai fornecer corrente contínua para a gente em emergência para alimentar algumas barras, que é a TRU. TRU vem da sigla em inglês Transformer Rectifier Unit, ou seja, unidade transformadora retificadora. O transformador por si só, ele apenas altera a tensão da corrente alternada. O retificador que vai realmente retificar a corrente ACW em corrente contínua. Para nós conseguirmos aí a corrente alternada convencional, AC, nós temos dois inversores, tá? Esses inversores vão transformar a corrente contínua em corrente alternada aí de 400 Hz. E nós temos também, pessoal, dois geradores ACW, tá? Esses geradores estão conectados aí à Reduction Gearbox, ou seja, da caixa de redução da hélice, né? Para eles funcionarem, eles precisam de no mínimo 66% de NP, mas para manter mesmo, para a gente realmente ter corrente ACW, nós precisamos de um mínimo de 70,8% de NP. Vale lembrar que quando o avião está em hotel mode ou com uma fonte externa acoplada, nós não temos corrente ACW. Então, pessoal, basicamente essas são uma pincelada aí no sistema elétrico do ATR. Nós vamos estudar ele mais aprofundado a partir de agora. Então, pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha nesse esqueminha aqui. Conforme vocês podem ver, ele está dividido entre os três sistemas, né? O primeiro sistema lá de cima, o sistema de corrente alternada de frequência constante, AC. No meio nós temos o sistema DC de corrente contínua de 28 volts. E lá embaixo nós temos o ACW, né? A corrente alternada de frequência variável. Vamos começar por ele então, pessoal. Logo de cara aqui nós conseguimos ver o gerador 1 e o gerador 2, a CWGen1 e a CWGen2. Nós também conseguimos ver aqui a external power, tá? Logo em cima aqui do ACW1 e do ACW2 nós temos as barras de ACW Bus 1 e ACW Bus 2. E nós também temos a BTC. BTC, pessoal, significa Bus Tie Contactor. O que ela faz? Caso um dos geradores falhe, vamos considerar aqui o gerador número 2. Caso o gerador número 2 falhe, ela vai fechar aqui o circuito automaticamente e toda a rede do gerador 2 aqui vai ser suprida pelo gerador 1 automaticamente, tá bom, pessoal?
Aqui também nós podemos ver a Service Bus ACW, tá? Então, basicamente, esses são os componentes do sistema ACW. Logo em cima, nós temos os componentes do sistema de corrente contínua. Então, vamos identificá-los. Nós temos os dois geradores, o Starting Gen 1 e o Starting Gen 2. Tá? Nós também podemos ver aqui a fonte externa de corrente contínua. Logo em seguida, aqui nós temos a DC Bus 1 e a DC Bus 2, que podem ser conectadas aqui via o BTC, que nós já vimos agora há pouco, a mesma função. Ao lado aqui, pessoal, nós temos a TRU, que vai converter a nossa corrente ACW em corrente contínua para suprir algumas barras em situação de emergência, nós vamos ver isso mais à frente. Aqui não está mostrando, mas também nós temos uma Service Bus aqui, que é de corrente contínua também, tá, pessoal? Então, continuando, pessoal, logo acima da DC Bus 1 e a DC Bus 2, nós temos a Utility Bus 1 e a Utility Bus 2. E logo ao lado nós temos a Emergency Battery e a Main Battery, as nossas duas baterias. Elas vão alimentar a Hot Emergency Battery Bus logo em cima e a Hot Main Battery Bus. Mais acima, pessoal, nós temos mais 3 barras do sistema de corrente contínua, a Emergency Bus e a Essential Bus, além da DC Standby Bus. Essa DC Standby Bus ela é bem importante, em algumas situações específicas, ela vai ser alimentada pela Essential Bus e em outras situações pela Emergency Bus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, basicamente esse é o sistema de corrente contínua. E logo em cima nós temos o sistema de corrente alternada, né, AC de frequência constante. Nós podemos ver aqui os dois inversores, inversor 1 e inversor 2. Nós podemos ver as barras aqui AC Standby. E logo em cima nós temos as outras barrinhas AC de corrente alternada, tá, pessoal? Então, basicamente esse é o esquemático geral do sistema elétrico do ATR, tá? Aqui a gente só vai identificar mesmo os componentes e logo em seguida a gente vai entrar em mais detalhes em cada função de cada um, enfim, transferência de energia, enfim. Aqui serviu somente para a gente dar uma olhadinha nos principais componentes. Então, pessoal, agora que nós já conseguimos identificar cada um dos componentes do sistema elétrico como um todo, nós vamos aprofundar em cada um desses sistemas especificamente, tá? Nós vamos começar pelo ACW e conforme vocês podem ver aí nesse esquemático, nós temos aqui os dois geradores, tá? A ACW Gen 1 e a ACW Gen 2. O ACW Gen 1 vai suprir a barra ACW Bus 1, a ACW Bus 1 e a ACW Service Bus. Normalmente, o gerador 1 vai suprir essas duas barras. E o gerador 2 vai suprir a CW Bus 2, que por consequência vai suprir a TRU, tá? Nós também temos aqui a External Power e as BTCs. As BTCs funcionam exatamente da forma que eu havia explicado anteriormente. Vale lembrar que a External Power sempre tem prioridade sobre os geradores, tá? A fonte externa sempre tem prioridade sobre os geradores. Agora, pessoal, nós vamos verificar o sistema em algumas situações específicas, né? No solo e em voo. Nós vamos começar com esse esquema aqui, pessoal. Conforme vocês podem ver, o sistema CW não está recebendo nenhuma corrente elétrica, tá? Isso provavelmente a aeronave aqui está, nesse caso, em Hotel Mode, né? Em Hotel Mode, as hélices não estão girando, obviamente, então você tem NP igual a zero, você não tem NP. Ou quando o NP está abaixo de 20%, que é o caso quando as hélices estão embandeiradas. Nos equipamentos aqui, ó, no painel, você pode ver aqui as indicações de falha nos dois geradores, e as duas barras, né, a CW Bus 1 e a CW Bus 2, não sendo supridas, né, estão em off. Nesse caso aqui nós não temos fonte externa nem disponível, tá? E a BTC aqui também está fechada. Esse outro painel aqui, pessoal, é um painel que tem lá na cabine de comissários, está lá atrás do avião, e é através dela que você vai controlar a Service Bus. A Service Bus, pessoal, supre alguns equipamentos que não são muito essenciais. Por exemplo, a galley, a luz de logo, o flush lá do lavatório, enfim. E essa Service Bus vai ser, tanto a Service Bus DC quanto a CW vai ser controlada através desse painel lá na cabine de comissários lá atrás. Então você pode ver a indicação de ON e logo em cima SHED, né? Porque o sistema não está sendo suprido. A próxima indicação, pessoal, é com a GPU disponível e ON. Nesse caso, conforme vocês podem ver aí, a GPU vai suprir
a CW Bus 1, a CW Bus 2 e a CFC Bus, tá? Caso ela tivesse disponível, mas não tivesse ligada, ela iria suprir somente a CFC Bus, caso esse painel lá dos comissários estivesse em ON. Nesse caso específico aqui, ela está disponível e está ligada, então ela está suprindo todo o sistema aqui através das BTCs. No painel aqui nós podemos verificar a indicação da CW Gen 1 Fault, né? E a CW2 Gen 2 também é em falha. Aqui nós temos a External Power disponível e ON e a BTC fechada. Vale lembrar, pessoal, que no ATR, quando as luzes de indicação estão apagadas, é porque aquele sistema está em funcionamento normal, tá bom? Essa é a filosofia do ATR. O próximo esquemático aqui, pessoal, é quando a aeronave está no solo, tá? O motor direito está girando, está em idle, digamos assim, né? Com NP mínima aí de 70,8%, que é o mínimo para a gente ter corrente elétrica no sistema. E aí, nesse caso, o gerador 2 vai suprir a CW Bus 2 e a CW Bus 1, assim como a TRU, tá? Aqui vocês podem ver que a CFC Bus não está disponível, não está sendo alimentada. Por quê? Um gerador apenas não consegue suprir as 3 barras, então a CFC Bus não será suprida, que é exatamente esse caso aqui. No painel aqui nós podemos ver a CW Gen 2 apagada, né? A luzinha dele apagada, e a indicação de falha na CW Gen 1 e a BTC fechada aqui. Nós não temos indicação de external power, nem disponível, e as barras da CW Bus aqui estão apagadas, funcionamento normal. Agora, pessoal, o sistema em voo, né? O sistema na sua operação normal. A CW Gen 1, o gerador 1 aí com 100% de NP, né? Suprindo a CW Bus 1 e a CFC Bus. E a CW Gen 2 suprindo a CW Bus 2 e a TRU. Esse é o funcionamento normal do sistema. Todas as luzes apagadas aqui normalmente. A próxima indicação, pessoal, é quando nós temos os 2 motores girando, tá? Normalmente, porém nós temos falha no gerador 2, como vocês podem identificar aqui. O gerador 1 vai automaticamente suprir todo o sistema através das BTCs, exceto a CFC Bus, porque conforme eu já havia falado, um gerador apenas não consegue suprir todo o sistema ACW. No painel nós podemos ver as indicações aqui, as luzes apagadas de ACW Gen 1, as 2 barras sendo supridas normalmente, a BTC está fechada e a indicação de falha no gerador 2. Nesse caso aqui a gente pode ver a indicação de shed também, porque a CFC Bus não está sendo suprida. Então, basicamente, esse é o sistema ACW, tá, pessoal? Agora nós vamos começar a ver o sistema de corrente contínua, que é o principal e que é o mais complexo. Então, pessoal, agora nós vamos dar uma olhada mais específica no sistema de corrente contínua, tá? O sistema é composto aí por 11 barras. Elas são a DC Bus 1 e a DC Bus 2, que são as principais, a DC Service Bus, a Ground Handling Bus, Utility Bus 1, Utility Bus 2, Hot Emergency Battery Bus, Hot Main Battery Bus, a DC Emergency Bus, a DC Essential Bus e a DC Standby Bus. Essas são as 11 barras do sistema de corrente contínua. Vamos agora analisar cada barra especificamente, quais as funções delas, né? As transferências de energia, enfim. Então, pessoal, a DC Bus 1 vai suprir a Utility Bus 1, a DC Service Bus, a Hot Emergency Battery Bus e o inversor de número 1. A DC Service Bus, pessoal, vai suprir a Ground Handling Bus caso a gente tenha a External Power disponível, tá? A Ground Handling Bus vai ser suprida então pela DC Service Bus através da External Power ou pela Hot Main Battery Bus. Nesse caso específico, pessoal, quando nós não temos a External Power disponível. A Hot Main Battery Bus, mesmo estando desligada, ela vai poder suprir diretamente a Ground Handling Bus em 3 situações. A primeira, quando nós abrimos a porta principal do avião, a outra, quando nós abrimos o painel de abastecimento e quando nós abrimos o painel da porta de cargas, tá?
da carga outdoor. Nessas três situações, a Hot Main Battery Bus vai suprir diretamente a Ground Handling Bus, caso nós não tenhamos aí a External Power disponível. A Ground Handling Bus só funciona, obviamente, no solo e é desenergizada em voo, tá? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui. Então a DC Bus 1 vai suprir a Utility Bus 1, o Inversor 1 e a Hot Emergency Battery Bus, tá? A Hot Emergency Battery Bus, por sua vez, vai suprir a DC Emergency Bus e a DC Standby Bus, tá? Normalmente, isso daí em condições normais. A DC Bus 2, pessoal, vai suprir a Utility Bus 2 e o Inversor 2, além da Hot Main Battery Bus. A Hot Main Battery Bus, por sua vez, vai suprir a DC Essential Bus em condições normais, tá, pessoal? Caso nós tenhamos aí um problema com as barras principais, DC Bus 1 e DC Bus 2, a Hot Emergency Battery Bus e a Hot Main Battery Bus serão supridas aí diretamente pelas suas respectivas baterias, tá ok? No caso nós temos aí um problema com uma das baterias, as nossas barras de emergência serão diretamente transferidas pela DC Bus 1. Caso ainda nós não tenhamos aí a DC Bus 1 disponível, elas serão transferidas para a DC Bus 2. E ainda caso a DC Bus 2 também não esteja disponível, aí nós entramos numa situação que é a Dual DC Gen Fail, né? Quando nós temos aí falha nos dois geradores. Nesse caso específico, pessoal, aí entra duas situações. Quando nós temos a TRU operando, né? Nesse caso a TRU vai suprir todas as nossas barras de emergência, assim como o Inversor 1. E a outra situação, pessoal, é quando nós não temos a TRU operando. Nesse caso, as nossas barras de emergência, assim como o Inversor 1, serão supridas diretamente pelas Hot Main Battery Bus e pela Hot Emergency Battery Bus. No caso de nós estarmos somente com a bateria, né, no caso de emergência, somente com a bateria, ou quando a aeronave está no solo apenas com as baterias ligadas, a DC Standby Bus vai ser suprida pela Essential Bus, tá? Assim como o Inversor 1 também. Agora, pessoal, nós vamos verificar mais detalhadamente cada uma das situações que eu falei aqui. Vamos dar uma olhadinha. A primeira situação aqui, pessoal, é com a aeronave no solo apenas com as baterias, tá? Nesse caso aqui, conforme vocês podem ver, as setinhas aqui indicam que as barras estão sendo alimentadas diretamente pelas respectivas baterias, tá? Nesse caso aqui, a Hot Main Battery Bus está abastecendo a DC Essential Bus, a DC Standby Bus e o inversor número 1, tá? E a Hot Emergency Battery Bus está aí alimentando a DC Emergency Bus, tá? Aqui embaixo, pessoal, conforme vocês podem ver, a External Power está disponível. Então, ela está suprindo diretamente a Service Bus, que por sua vez vai suprir a Ground Handling Bus, tá ok? A próxima situação é com a aeronave no solo com a fonte externa, tá? A fonte externa está disponível e está ligada. Nesse caso, a BTC está fechada e a fonte externa vai suprir diretamente todo o sistema. Vale notar que a DC Standby Bus aí já passou para a DC Emergency Bus, tá? Ser suprida pela DC Emergency Bus. A próxima situação, pessoal, é quando nós estamos em Hotel Mode ou com o DC Gen 1 em falha, tá? Nesse caso, o gerador número 2 vai suprir todo o sistema através da BTC. A BTC fechou e aí está suprindo todo o sistema. Novamente, a DC Standby Bus aí sendo suprida pela DC Emergency Bus. E na próxima situação nós temos aí a situação normal, né, cotidiana do sistema, com os dois geradores online funcionando normalmente, cada um suprindo aí as suas redes específicas. A próxima situação, pessoal, é com a Dual DC Gen Fail, né, com os dois geradores em falha, tá? E com o override da bateria. Nesse caso, o override garante que as baterias supram as suas respectivas barras diretamente, sem nenhum tipo de proteção, né? Nesse caso aqui, a DC Standby Bus passa a ser suprida pela Essential Bus, assim como o Inversor 1 também passa a ser suprida pela Hot Main Battery Bus, tá? E a Hot Emergency Battery Bus passa a suprir a DC Emergency Bus. O próximo caso, pessoal, é o segundo override, ou seja, a DC Standby Bus chegou na sua undervoltage de 19,5 volts. Nesse caso, pessoal, a gente pode recuperar a DC Standby Bus fazendo o segundo override.
através desse push button aqui. Quando a gente aperta esse push button, nós transferimos a DC Standby Bus e o inversor 1 da Hot Main Battery Bus para a Hot Emergency Battery Bus, conforme vocês podem ver aí. Então esse é o segundo override, tá? E aqui, pessoal, nós temos aí as falhas dos dois geradores, mas com a TRU operando. Nesse caso, a TRU vai suprir todas as barras de emergência, assim como o inversor número 1 também. Então, pessoal, é basicamente isso do sistema de corrente contínua. Agora nós vamos dar uma olhadinha no sistema AC, né, de corrente alternada de frequência constante, para a gente finalizar. Então, pessoal, finalizando, aqui nós estamos dando uma olhadinha no sistema AC de corrente alternada de frequência constante. Nós temos aqui os nossos dois inversores, que são supridos diretamente pela DC Bus 1 e a DC Bus 2, as barras principais DC, tá? O inversor 1 vai suprir a AC Bus 1 e a AC Standby Bus, e o inversor 2 vai suprir a AC Bus 2, tá? No caso de problemas aqui com o inversor 1, a AC Bus 1 vai ser suprida diretamente através do inversor número 2 pela BTR, que é Bus Tie Relay, ou seja, um relé, é basicamente uma BTC, tá? Caso a gente tenha problema em uma das barras principais DC, ou seja, a DC Bus 1 e a DC Bus 2, o inversor respectivo dela não será suprido, mas a barra que esse inversor deveria suprir, por exemplo, o inversor 1 supre a AC Bus 1, caso nós tenhamos um problema com a DC Bus 1 aqui, a DC Bus 1, o inversor 1 não seria suprido, mas a AC Bus 1 seria suprido através da BTR, ok? No caso do que a gente viu anteriormente, de nós termos um problema com as duas barras principais DC que suprem os dois inversores, o inversor 1 vai ser suprido diretamente pela Hot Main Battery Bus ou pela Hot Emergency Battery Bus através daquele override que nós vimos. Então é basicamente isso sobre o sistema elétrico do ATR 72600. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem à vontade aí. E é isso, pessoal. Até a próxima.